Olá, turma! Na aula de hoje, irei falar sobre ondas, para que possamos compreender o que é uma onda, reconhecer os seus meios de propagação e aprender sobre seu funcionamento. Então, vamos começar pela definição que é dada aí no livro. Onda. Onda é toda perturbação que se propaga em um meio. Na propagação, apenas a energia é transportada, não havendo transporte de matéria. Então, quando falamos de onda, logo imaginamos aquela onda que ocorre na água, aquela onda que, no momento que você coloca algum objeto, um isopor, por exemplo, na água, e a água começa a ter aquele movimento chamamos de movimento de onda. Porém, devemos abrir nossa mente e compreender que a onda ela não ocorre somente na água, ela ocorre em vários meios. Existem vários meios onde as ondas podem se propagar, tá? Não sendo exclusivamente para a água. E durante esse movimento da onda, o que tiver sobre ela não é transportado, é questão de matéria. Por exemplo, voltando no caso da água como exemplo, se um barco está parado num certo ponto da água e uma onda passa por ele, nessa passagem da onda pelo barco, o barco ele não irá se mover de lugar, ele irá continuar parado. A única coisa que irá ocorrer é que com a passagem da onda, o barco irá subir e descer. Então, turma, o que eu estou trazendo aqui para vocês é a janela aberta de um programa chamado Modelos. Esse programa ele serve justamente para pegar essas equações físicas e dar movimento a elas para que a gente possa visualizar melhor como funciona. Aqui eu já tenho uma modelagem pronta para simular um tipo de onda, tá bom? No caso, essa onda é a onda que irá passar por um barco. Atenção ao funcionamento. Você observa que no momento em que a onda passa pelo barco, o barco ele executa um movimento de subida e descida, porém ele não sai do lugar, tá? Então, é mais ou menos dessa forma que funciona a onda sobre a água. Então, como eu informei antes, as ondas elas não se limitam somente na água. Como elas ocorrem em diversos meios, existem algumas classificações para os diversos tipos de ondas. Podemos classificar as ondas quanto ao tipo. Nessa classificação quanto ao tipo, a onda é classificada em onda transversal. Essa onda transversal ela ocorre justamente quando o movimento oscilatório ele é perpendicular ao sentido de propagação. Esse tipo de onda aqui é um exemplo de onda transversal, onde você pode observar que, ao destacar um ponto, esse ponto você pode observar que ele tem um movimento de subir e descer, enquanto o movimento da onda ela é projetado da esquerda para a direita. Então, assim, o movimento de subir e descer, ele é perpendicular ao movimento que a onda faz. Isso aqui é um claro exemplo de tipo de onda transversal. O próximo tipo de onda que nós temos é a onda longitudinal. Para esse tipo de onda, o sentido de propagação da onda ele coincide com o sentido de movimento da onda. Melhor dizendo, a direção do movimento vibratório coincide com o de propagação. Este aqui é um exemplo de movimento longitudinal, como se fosse um tipo de mola, onde ela irá ficar oscilando sempre de um lado para o outro, passando o seu movimento adiante. Você observa que durante a oscilação, o sentido de movimento vibratório é o mesmo sentido de movimentação da propagação da onda. As ondas, elas podem ser classificadas quanto ao número de dimensões. Nós temos aqui as ondas unidimensionais. No caso, esse tipo de onda é uma onda em que ela irá se propagar em uma única dimensão. Posso dar como exemplo uma corda amarrada uma de suas pontas em um certo local e a outra ponta você agitando ela
no momento que você chacoalha a outra extremidade da corda, você está gerando um tipo de onda ali, que é a onda unidimensional. Então, essa onda unidimensional, a energia ela irá se propagar linearmente. Ondas bidimensionais. As ondas bidimensionais ocorrem geralmente em superfícies, se propagando em duas dimensões. No caso, a energia ela irá se propagar superficialmente. Nós temos as ondas tridimensionais. Essas ondas tridimensionais, como o nome já sugere, ela ocorre em três dimensões. Nessa situação, a energia que irá se propagar é uma energia que se propaga no espaço. Um exemplo de onda tridimensional posso citar como sendo o som. Uma forma de demonstrar que a onda ela transporta apenas energia é através da ola. Para quem não sabe, a ola é um movimento que ocorre em arquibancadas, geralmente em algum evento esportivo, onde as pessoas acabam se levantando e sentando, como por exemplo ocorre neste vídeo. Você observa ao longe que as pessoas elas estão levantando e sentando e dá aquela sensação de que é uma onda que vai passando por todo o estádio. Essa sensação visual que nós temos é apenas uma espécie de ilusão de óptica, pois na verdade o que ocorre aqui nada mais é que o movimento em que as pessoas elas levantam e se sentam, dando essa impressão de ser uma onda que está passando. E isso, na verdade, realmente é uma onda. Ela ocorre em vários meios, como no ar. Esse movimento de onda que ocorre no ar, nós interpretamos como sendo o som. Ela ocorre na água, ela pode ocorrer em cordas, ela pode ocorrer no solo. Então, havendo meio físico, haverá a propagação da onda. Velocidade e comprimento de onda. Para começar, eu vou explicar para vocês o que significa este símbolo. Esse símbolo aí é uma letra grega chamada de lambda. Dentro da física, ela significa comprimento de onda. Mas o que é esse comprimento de onda? Por exemplo, aqui nós temos uma representação de uma mão que está agitando uma corda presa em um ponto. Durante esse movimento, eu posso traçar aqui uma linha que divide ao meio essa onda. O comprimento de onda ele será dado a partir do ponto onde a onda começa até o ponto onde ela termina. E onde é que ela começa? Supondo que a onda irá começar seu ciclo aqui neste ponto, ela irá terminar exatamente neste ponto aqui. Por quê? Porque a partir desse segundo ponto, ela irá repetir o seu movimento novamente, terminando em um terceiro ponto. Então, o comprimento da onda ela será dada através da distância entre o ponto de início da onda até o seu ponto de fim. Se eu disser que a onda começa neste ponto, então o seu fim será aqui. Então, esse aqui será o comprimento de onda lambda. Bem simples, né? Então, o comprimento de onda é dado entre a distância do ponto onde inicia um ciclo para aquela onda até o ponto onde finaliza aquele ciclo e iniciará um novo ciclo. Como a imagem sugere, a onda ela não ficará estática como na imagem. Ela ficará em movimento, da seguinte forma. Mas, mesmo em movimento, o comprimento da onda será sempre o mesmo, pois essa onda ela estará sendo regida devido ao movimento harmônico simples. Ou seja, o movimento de subida e descida da mão é um movimento periódico. No caso, irá gerar uma onda periódica. Assim, o comprimento de onda terá sempre o mesmo tamanho. Então, comprimento de onda, lambda, corresponde a
menor distância entre dois pontos da onda em concordância de fase, na direção de propagação. Ou melhor dizendo, o comprimento de onda é a distância do ponto onde inicia a onda até o ponto onde termina essa onda. Irá começar um novo ciclo. Mas como podemos determinar a velocidade de uma onda? Nós sabemos que lá no movimento uniforme, a velocidade de um corpo ela é dada como sendo a variação do espaço pela variação do tempo. E para essa situação, essa variação do espaço ela corresponde ao comprimento de onda. Então, a velocidade ela pode ser igual ao comprimento de onda dividido pelo tempo que irá se passar nesse comprimento de onda. Nesse caso, o tempo que estou me referindo, ele corresponde ao período. Nós sabemos que a frequência ela é igual ao inverso do período. Então, podemos substituir nessa fórmula o período pela frequência. Assim, a velocidade de onda ela é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Uma outra forma de calcular a velocidade da onda é a velocidade que ocorre em cordas. Imagine uma corda que está tensionada, como uma corda de violão. No caso, para determinar a velocidade com que um pulso de onda irá se propagar pelaquela corda, nós podemos utilizar a fórmula de Taylor. Essa fórmula de Taylor diz que a velocidade da onda ela é igual à raiz quadrada da tração, dessa vez não é o período, dividido pela densidade linear. Então, existem duas fórmulas aqui para a gente poder determinar a velocidade de onda. Atenção, essa densidade linear ela é uma densidade que é determinada através da razão entre a massa e o comprimento da corda. Tá? Então, densidade linear é a massa dividido pelo comprimento da corda. Vamos ao exemplo. Uma corda tem frequência de 8 Hz e propaga-se com velocidade de 200 metros por segundo. Qual é o seu comprimento de onda? Então, aqui, ó, o problema forneceu a frequência. Eu vou botar que a frequência corresponde a 8 Hz. Ele me deu a velocidade da onda, que é de 200 metros por segundo. E ele está me pedindo o comprimento de onda, o lambda. Então, vou colocar a fórmula que já conheço. A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E fazer as substituições, né? A velocidade vale 200, igual o comprimento de onda é o que eu quero saber, e a frequência está valendo 8. Passo 8 dividindo, comprimento de onda é igual a 200 dividido por 8. Isso aqui vai ser igual a 25 metros. E tá aí, está respondido o problema. Próximo exemplo nós temos o seguinte. A figura representa dois instantâneos do perfil de uma corda por onde está se propagando uma onda periódica, da esquerda para a direita. O traço cheio corresponde ao instante T1, que é igual a 3 segundos, e o pontilhado ao instante T2, que é igual a 4 segundos. Determine. Letra A velocidade de propagação da onda e sua amplitude, e letra B, o seu período. Antes de se desesperar, vamos observar aqui a figura que foi fornecida. O problema informou que essa linha cheia ela corresponde ao instante onde o tempo ele vale 3 segundos e a pontilhada o tempo de 4 segundos. No instante de 3 segundos, vamos pegar esse ponto onde a linha cheia começa no zero. Depois que ele sai do instante de 3 segundos para o instante de 4 segundos, essa onda irá cortar o eixo horizontal exatamente no ponto de 10 centímetros. Significa o quê? Que de 3 segundos para 4 segundos, a onda acabou se movendo 10 centímetros. Então, a letra A está pedindo a velocidade
nós sabemos que a velocidade é uma variação do espaço pela variação do tempo. Então, o espaço que ele percorre foi 10 centímetros e o tempo que ele levou para isso foi de 3 segundos para 4, ou seja, levou 1 segundo. E 10 dividido para 1 vai dar 10. 10 o quê? 10 centímetros por segundo. E tá aí a letra A. A letra B, o período. Nós sabemos que a velocidade ela é igual ao comprimento de onda dividido pelo período. A velocidade nós já temos, que vale 10. E o comprimento de onda? O comprimento de onda, ele começando aqui no ponto de 0, ele vai fechar o seu ciclo aqui, nesse ponto, que é 40. Então, a distância entre 0 e 40 é 40. O comprimento de onda é 40, dividido pelo período que queremos descobrir. Passa o período para o outro lado e o 10 passa dividindo. Encontramos que o período é igual a 40 dividido por 10, e isso vale 4 segundos. Tá aí a letra B. Uma outra forma de responder essa letra B é o seguinte. O problema falou que desse instante onde a linha cheia tem essa posição até essa posição aqui, ele demora apenas 1 segundo. Então, é 1 segundo para subir, mais 1 para descer, mais 1 para descer de novo e mais outro para chegar ao ponto de origem. Total, 4 segundos. Lembre que o período de oscilação é o tempo total necessário para que alguma coisa complete um ciclo. E o ciclo dessa onda só se completa a partir do ponto onde ela irá se repetir. Então, vai ser 1 para subir, 1 para descer, totalizando 2, mais 1 para descer de novo, 3, e mais 1 para subir para voltar ao ponto de origem, totalizando 4 segundos. Próximo exemplo. Tem-se uma corda de massa 400 gramas e de comprimento 5 metros. Sabendo-se que está tracionada de 288 newtons, determine. Letra A velocidade de propagação de um pulso nessas condições. Então, eu vou anotar os valores que foi fornecido. O problema me forneceu a massa. A massa está dizendo que é 400 gramas. É só que sabemos que dentro da física a maioria dos cálculos sempre se faz com os valores dentro do sistema internacional. Então, no lugar de gramas, vou transformar para quilogramas. Então, eu tenho a massa, que vale 0,4 quilogramas. O comprimento da corda, que é o L, ele vale 5 metros. E nós temos a força que está agindo sobre a corda, que é a força de tração. Coloca aqui, ó, força de tração igual a 288 newtons. O problema da letra A, ele quer encontrar a velocidade. Nós sabemos que a velocidade, conhecendo-se a tração, ela pode ser dada como sendo a raiz quadrada da tração dividido pela densidade linear. Nesse caso, nós não temos a densidade linear assim na cara, mas podemos calcular ela, né? Densidade linear, ela é a massa dividido pelo comprimento. A massa nós já sabemos que ela está valendo 0,4 e o comprimento vale 5. Assim, 0,4 dividido para 5, isso aqui vai dar 0,08. O quê? Quilograma por metro. Com isso, podemos pegar esse valor e jogar dentro da fórmula da velocidade. A velocidade é igual à raiz quadrada da tração. A tração é 288 dividido pela densidade, que é 0,08. Fazendo essa divisão, encontramos que a velocidade é igual à raiz quadrada de 3.600. A raiz quadrada de 3.600, e isso vai dar um total de 60 metros por segundo. Tá? Podemos dizer que é mais ou menos. A velocidade ela pode estar indo ou voltando. Então, temos aqui o valor da velocidade. A letra B pede a intensidade da força de tração nessa corda
para que um pulso se propague com velocidade de 15 metros por segundo. Então, dessa vez, a letra B, ela não quer a velocidade, ela quer a tração. Então, para encontrar essa tração, vamos utilizar novamente a mesma fórmula, que no caso, a velocidade ela é igual à raiz quadrada da tração dividido pela densidade linear. Essa velocidade o problema já forneceu. Ela está dizendo que é a velocidade de 15. Coloca aqui, ó, 15 igual a raiz quadrada. A tração é o que eu quero encontrar. E a densidade linear não vai mudar, vai continuar sendo 0,08. Para você resolver isso aqui, você pode fazer o seguinte. Você coloca esse lado aqui ao quadrado e o outro lado também ao quadrado. 15 ao quadrado vai dar 225, igual. Esse lado aqui ao quadrado, a gente pode cancelar o 2 e a raiz, e ele sai. Fica tração dividido por 0,08. Passa esse 0,08 para o outro lado multiplicando. Então, a tração vai ser igual a 225 multiplicado por 0,08. Assim, encontramos que a tração ela vai ter que ser igual a 18 newtons. E está aí respondido a letra B. Função de onda. Como sabemos, a onda ela permanecerá o tempo todo se movimentando. Com isso, ela irá possuir várias posições em função do tempo. Por exemplo, aqui, retornando ao nosso exemplo anterior, nós temos aqui uma corda que está sendo agitada. Nesse movimento, essa corda ela obterá algo que é chamado de amplitude. O que é uma amplitude? Amplitude, pessoal, ela é a medida, digamos, daquela que chamamos de altura de uma extremidade da onda até o ponto de equilíbrio. Essa altura que me refiro aqui ela é chamada de amplitude, representada pela letra A. Esse ponto mais alto da onda é um ponto chamado de crista. E o ponto mais baixo da onda é chamado de vale. Então, a amplitude ela pode ir do ponto de equilíbrio até a crista, ou pode ir do vale até o ponto de equilíbrio. Nessas duas situações, nós temos aí a amplitude. A onda, nessa situação, ela está se propagando sobre o eixo x. Na trigonometria, o eixo x também é representado como sendo o eixo dos cossenos. Assim, nós sabemos que essa função ela é dada através da função cosseno. Função cosseno de quê? Essa função cosseno ela estará relacionada com o período da onda, o tempo de movimento, o comprimento de onda e a sua posição. Por exemplo, se eu marcar um ponto aqui nessa onda, em relação ao eixo x, ele terá um valor. Em relação ao eixo y, ele terá outro valor. Dessa forma, podemos assim montar uma função que relacione a altura ou amplitude da onda em função da posição em que ele vai estar em decorrer do tempo. Então, com o movimento da onda, você observa que ele sempre terá a mesma amplitude, independente da posição que ele se encontra. Nós teremos aqui a função da onda, que é dada como sendo y, que é para a altura da onda, igual a, que é a amplitude, multiplicado pelo cosseno de 2π vezes, aí entre parênteses, o tempo de movimento dividido pelo período da onda, menos x, que é a posição em que essa onda se localiza, dividido pelo comprimento de onda. Essa aqui será a função da onda. Vamos ao exemplo. A função y igual a 10 cosseno de 2π vezes 2t menos x sobre 5, em que y e x são medidos em centímetros e t em segundos, determine. Letra A amplitude da onda. Letra B, o período da onda. Letra C, o comprimento de onda. E letra D, a velocidade de propagação da onda.
Para resolver esse problema, vamos fazer o seguinte. Eu vou anotar aqui a função. Embaixo dessa função que o problema forneceu, eu vou anotar a função de onda que acabei aprendendo. O que eu sei é o seguinte, esse y ele tem que ser igual a esse y. A amplitude tem que ser igual a 10. O cosseno é igual ao cosseno, 2π é igual a 2π. Agora, esse tempo sobre o período tem que ser igual a 2t. E esse menos x sobre o comprimento de onda tem que ser igual a menos x sobre 5. Então, a letra A está pedindo a amplitude da onda. A amplitude ela é igual a 10. Ali, amplitude igual a 10. 10 o quê? Ele falou que a unidade de medida é centímetros. Então, aqui tem que ser centímetros. E a letra B? A letra B pede o período da onda. E o período é essa parte do T maiúsculo. Então, eu vou escrever aqui que 2t tem que ser igual a t sobre o período. O que eu vou fazer? Esse período eu vou passar para esse lado, multiplicando, e esse 2t eu vou passar dividindo. Assim, eu tenho que o período é igual a t dividido por 2t. Eu posso cancelar o t em cima com o t embaixo. Assim, eu encontro que o período é igual a 1 sobre 2. É a mesma coisa que 0,5 segundos. Encontrei aqui o período. A letra C, comprimento de onda. Então, comprimento de onda, x sobre 5 tem que ser igual a x sobre comprimento de onda. X em cima é igual a esse aqui, então 5 só pode ser igual ao comprimento de onda. Comprimento de onda tem que ser igual a 5 centímetros. Está aí a letra C. Letra D, a velocidade de propagação da onda. Letra D, essa velocidade nós já sabemos que ela é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Mas nós não temos a frequência, temos o período, então é o comprimento de onda dividido pelo período. Assim, a velocidade é igual ao comprimento de onda, que é 5, dividido pelo período, que é 0,5. Nós encontramos que isso aqui vai dar 10 centímetros por segundo. E está aí respondida a letra D. Fenômenos ondulatórios nas ondas unidimensionais. Pessoal, esses fenômenos que vou citar agora, eles ocorrem em ondas unidimensionais, como também ocorrem em ondas bidimensionais e tridimensionais. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro fenômeno é o fenômeno da reflexão. A reflexão nas ondas unidimensionais, elas ocorrem de duas formas. A primeira forma é o seguinte: nós temos aqui um pulso de onda que ele está sendo direcionado aqui para a direita. Na extremidade que nós temos aqui, essa corda ela está fixa, ela não irá se mover. Então, o que acontece? O pulso ele vai se propagando, atinge a superfície onde a corda está fixa e ele é refletido com inversão de fase. Ou seja, o pulso ele vai de uma forma e quando ele volta invertido. Então, essa aqui é uma inversão que ocorre com inversão de fase. A outra forma que ocorre é quando a extremidade da corda ela não está presa. Essa extremidade aqui ela pode subir ou descer livremente. O resultado disso é o seguinte: o pulso ele vai se dirigindo à extremidade, quando ele atinge, ele retorna sem inverter sua fase. Então, esses aqui são os processos de reflexão. A reflexão pode ocorrer com inversão de fase ou sem inversão de fase. O próximo fenômeno é o fenômeno da refração. Lembra aí de refração luminosa que estudamos. Na refração, lá no caso da luz, você se lembra, é que quando a luz ela sai de um meio e passa para outro meio diferente. Aqui na onda é a mesma coisa. No caso das ondas, nós temos uma refração que ocorre sem inversão de fase e reflexão com inversão de fase. Como assim?
Por exemplo, nós temos duas cordas aqui, duas cordas unidas, que elas têm dimensões diferentes. Uma corda fina e uma corda um pouco mais grossa. Ou seja, uma corda que tenha menor densidade linear e uma corda com maior densidade linear. A corda de menor densidade, observa que ela tem um pulso de onda, e esse pulso está se dirigindo para a direita. Quando esse pulso chega na onda de maior densidade, essa onda ela vai ser passada da seguinte forma. Uma parte ela segue pela corda que tem maior densidade, indo para a direita, e uma pequena parte da energia ela é refletida na corda com menor densidade, e essa parte que ela é refletida ela tem inversão de fase. Agora, se fizermos o processo contrário, o pulso ele está na corda com maior densidade e ele se propaga em direção à corda que tem menor densidade. Nessa situação, a refração e a reflexão elas ocorrerão sem inversão de fase. Como assim? O pulso ele vai em direção à corda de menor densidade. Ao atingir ela, ele continua na corda de menor densidade e uma pequena parte da energia ela é refletida de volta pela corda de maior densidade. É só que não tem inversão de fase. Observa que ele tem a mesma fase que antes, tá? E a corda de menor densidade também continua com a mesma fase. O próximo fenômeno é a polarização. O que é polarização? Polarização é um fenômeno que ocorre justamente para filtrar um determinado tipo de onda. Por exemplo, aqui nós temos uma placa que eu vou chamar de polarizador, e esse polarizador ele vai servir como filtro para mim. Aqui eu vou ter um tipo de onda que está se propagando num plano, outra onda que se propaga em outro plano, e aqui mais outra onda em outro plano. Então nós temos aqui uma série de ondas que formam uma única onda não polarizada. Ao atingir o polarizador, esse polarizador ele terá uma abertura que irá permitir passar somente um tipo de onda. E no momento que essa abertura fizer essa permissão, apenas um tipo de onda irá passar para o outro lado e essa onda estará polarizada. O próximo fenômeno é o fenômeno da interferência. A interferência ela pode ocorrer de duas formas. Nós temos a interferência construtiva, que ocorre quando nós temos aqui uma situação onde dois pulsos de ondas eles vão se encontrar. O sentido deles é um para o outro. No momento em que esses dois pulsos eles se encontram, você pode observar que o pulso final ele aumentou, ele tem uma amplitude bem maior do que os dois pulsos anteriores. O que foi que aconteceu aqui? Na verdade, a amplitude do primeiro pulso se somou com a amplitude do segundo pulso. Essa amplitude final ela é igual à amplitude do primeiro pulso mais a amplitude do segundo pulso. E este fenômeno ele ocorre nesse ponto, porém os pulsos eles continuam o seu movimento como se nada tivesse acontecido. Observe depois que o pulso que tem amplitude A2 ele continua seguindo para a esquerda e o pulso que tem amplitude A1 continua seguindo para a direita com os mesmos tamanhos, como se nada tivesse acontecido. O outro fenômeno da interferência é o fenômeno destrutivo. A interferência destrutiva ocorre geralmente quando o encontro entre os pulsos é dado através de fases diferentes. Por exemplo, o pulso com amplitude A1 tem uma fase que ela é côncava e o pulso com amplitude A2 ele tem uma fase convexa. No momento em que eles se encontram, você pode observar que o tamanho final deles dois juntos não é tão grande assim. Ele ficou até menor do que um dos pulsos. Isso porque, como um dos pulsos tem uma amplitude que está voltada para baixo, podemos até dizer que é uma amplitude que está negativa. Assim, a amplitude final terá que ser igual à amplitude A1 somada com a A2.
Mas como uma delas está negativa, podemos colocar a A1 que estava para baixo, né, como sendo negativa, somada com A2. Nessa situação, eles, em vez de aumentar o tamanho, acaba reduzindo o seu tamanho. E como na primeira situação, após o contato, eles seguem normalmente como se nada tivesse acontecido. Ondas estacionárias. As ondas estacionárias, elas se originam em uma corda ou tubo sonoro como um resultado da combinação de dois fenômenos, a reflexão e a interferência. A onda estacionária ela ocorre devido à superposição de duas ondas idênticas propagando-se em sentidos opostos numa mesma corda. Por exemplo, nessa situação aqui, nós temos aqui um vibrador, uma haste que irá vibrar uma corda, e essa corda está presa aqui na outra extremidade. O que vai acontecer? Como essa haste está em constante movimento, esse pulso ele não será o único que existirá na corda. Haverá vários outros pulsos. No momento em que esse pulso atinge a extremidade e ele reflete, ele vai voltar, irá se encontrar com o outro pulso que vem e nesse encontro haverá uma interferência construtiva nesses pontos, onde ele acabará aumentando aqui a sua amplitude. E nesses pontos aqui haverá uma interferência destrutiva. Isso significa que aqui nesse momento, onde a amplitude é A, nesse segundo momento aqui, essa amplitude ela será o dobro. Então aqui nessa situação nós teremos o dobro de A, 2A. A amplitude ela irá aumentar em certos pontos e em outros pontos a amplitude ela será reduzida a zero. Nos pontos onde a amplitude ela dobrou, é chamado de ventre. E nesses pontos onde a amplitude ela resulta em zero, será chamado de nós. As ondas estacionárias, elas são um tipo de ondas que não transmitem energia. Por quê? Porque no momento da vibração, toda a energia ela ficará retida aqui no nó. Então, não haverá transposição de energia. Aqui nós temos uma representação para compreendermos melhor as características das ondas estacionárias. Nós sabemos que essa linha vermelha aqui representa toda uma onda. E do início ao fim nós temos o comprimento de onda. Sendo assim, de um nó para outro nó, nós temos metade de um comprimento de onda. Ou seja, o comprimento de um ventre é metade de um comprimento de onda. E a distância de um ventre até um nó, ela é metade da metade do comprimento de onda. Ou seja, é o comprimento de onda sobre 4. E a amplitude total da onda estacionária, ela será o dobro da amplitude original. No caso, a amplitude original daria mais ou menos esse comprimento. E como ele está tendo sobreposição de outro pulso, aqui nós teremos mais uma amplitude, resultando no dobro da amplitude. Vamos aqui um exemplo. Uma corda vibra no estado estacionário, representado na figura, com frequência de 20 Hz. Determine o comprimento de onda e, letra B, a velocidade de propagação. Você observa o seguinte, na imagem, ele está me dando aqui a distância exatamente entre a distância de um nó para outro nó. O comprimento de onda, nós sabemos que ele vai passar por um nó e depois ele chega em outro nó, num terceiro. Nesse terceiro nó será o nosso comprimento de onda, ou seja, precisa somar mais um ventre. Se aqui é 50 centímetros, aqui também tem que ter 50 centímetros. Assim, para a letra A, o comprimento de onda será de 50 centímetros mais 50 centímetros, totalizando 100 centímetros. Ou então, 1 metro. Essa aqui é a resposta para a letra A. Letra B. Velocidade de propagação. Como sabemos, a velocidade
ela é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. E essa velocidade é igual. O comprimento de onda é 1 metro e a frequência foi dada aqui que vale 20. Então vamos multiplicar por 20. Assim encontramos que a velocidade é de 20 metros por segundo. E tá aí a letra B. Então, pessoal, era isso aí que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero ter ajudado a compreender melhor esse assunto de ondas. E nos vemos na próxima aula. Até mais.